Você acha que se lembra do elenco de New Jack City? Descolados, estilosos, inesquecíveis. Mas 34 anos depois, tudo mudou. O tempo, doenças e casamentos desfeitos os deixaram quase irreconhecíveis. E alguns faleceram tragicamente sem que o mundo sequer percebesse. Acompanhe-nos enquanto revelamos suas transformações impressionantes e homenageamos os legados que deixaram. Ice-T como Scotty Appleton. Alguns papéis parecem predestinados, e Scotty Appleton foi um deles. Em New Jack City, Ice-T não interpretou o típico policial certinho. Ele trouxe uma crueza e uma vivência intensas ao distintivo. Era possível ver as ruas em seus olhos, a raiva em sua voz. Ele não estava apenas perseguindo Nino Brown, ele estava exorcizando demônios que pareciam reais. Mas a verdade é que a carreira de Ice-T quase desmoronou tão rápido quanto ascendeu. Apenas um ano depois, sua música Cop Killer desencadeou uma tempestade nacional. Políticos, sindicatos policiais e até o presidente o condenaram. Seu contrato com a gravadora foi cancelado. As rádios baniram suas músicas e Hollywood quase fechou as portas. Por um tempo, parecia que New Jack City seria seu primeiro e último grande papel. No entanto, ele se recusou a desistir. Filmes como Ricochet mostraram que ele podia se sair bem na tela. E então surgiu a oportunidade da sua vida, Law e Order, SVU. Como o detetive Finn Tutuola, Ice-T mudou completamente o jogo. Antes rotulado como inimigo da polícia, ele se tornou um dos policiais mais reconhecidos da TV. O que começou como controvérsia se transformou em uma carreira que superou quase todas as críticas. Mesmo assim, a paz nunca foi fácil. Rumores da imprensa sensacionalista sobre seu casamento com Coco Austin, o relacionamento conturbado com os filhos e as constantes acusações de arrogância nos bastidores o mantiveram sob fogo cruzado. Ele prosperou sob os holofotes, mas as batalhas nunca cessaram de verdade. Ice-T interpretou Scotty Appleton em New Jack City em 1991, aos 33 anos. Hoje, aos 67 anos, possui um patrimônio líquido estimado em 65 milhões de dólares americanos, graças aos direitos autorais de sua música, ao seu longo papel em SVU e A Investimentos Imobiliários. Bill Cobbs como o velho. Em meio ao caos de New Jack City, com traficantes, policiais e tiroteios, havia um personagem que se destacava, o velho interpretado por Bill Cobbs. Ele não estava em busca de dinheiro ou poder, era a testemunha cansada de um bairro destruído pelo crack. Suas poucas cenas carregavam um peso silencioso, como se ele estivesse falando por toda uma geração deixada para trás. Não foi o papel que lhe rendeu prêmios, mas mostrou exatamente por que Cobbs se tornou o ator preferido de Hollywood para transmitir dignidade e profundidade em meio à loucura. Mas por trás dessa dignidade havia uma carreira repleta de lutas. Hollywood raramente lhe dava espaço para brilhar. Mesmo após atuações memoráveis em The Hudsucker Proxy e The Bodyguard, os diretores de elenco o relegavam a papéis secundários. Sempre o sábio mais velho, nunca a estrela. Para Cobbs, cada teste significava travar a mesma batalha árdua. Convencer a indústria de que ele podia fazer mais do que proferir uma única frase de sabedoria. A dor se agravou quando ele entrou para a lista negra por se recusar a um papel que degradava atores negros. Durante anos, seu telefone quase não tocou, e quando tocava, as ofertas eram para pequenas participações na televisão. Mesmo papéis em filmes maiores, como Uma Noite no Museu, o mantiveram à margem, reforçando a relutância da indústria em enxergá-lo além de um estereótipo. No entanto, Cobbs nunca desistiu. Transformou cada rejeição em resiliência, construindo uma filmografia com mais de 200 créditos. O público pode não ter se lembrado sempre do seu nome, mas se lembrava do seu rosto, da sua presença e da sua força silenciosa. Esse se tornou o seu verdadeiro legado. Bill Cobbs interpretou o velho em New Jack City em 1991, aos 57 anos. Ele faleceu em 2024, aos 90 anos, com um patrimônio líquido estimado em 5 milhões de dólares. Michael. Michelle como Selena. Selena em New Jack City não era apenas mais um papel de namorada. Michael Michelle deu à personagem uma sofisticação que contrastava fortemente com os homens violentos ao seu redor. Ela era linda, elegante e representava o glamour associado ao império de Nino Brown.
Para Michelle, o papel deveria ser o início de uma ascensão em Hollywood. Em vez disso, sua carreira foi marcada mais por obstáculos do que por tapetes vermelhos. Sua primeira grande controvérsia quase acabou com tudo antes mesmo de começar. Escalada para o filme Harlem Nights, 1989, de Eddie Murphy, Michelle foi repentinamente dispensada e posteriormente entrou com um processo alegando que havia sido demitida por rejeitar as investidas de Murphy. O escândalo ganhou as manchetes, mas terminou discretamente com um acordo extrajudicial. Mesmo assim, o dano persistiu. Hollywood não perdoa atrizes que desafiam sua estrutura de poder, e Michelle se viu relegada a papéis coadjuvantes que nunca fizeram jus ao seu talento. Ela reagiu, conseguindo oportunidades na televisão, participando de séries como Plantão Médico, IR e, mais tarde, Dynasty. No entanto, os projetos nunca duravam muito. Séries eram canceladas, roteiros reescritos e Michelle frequentemente se via descartada. No papel, ela era uma estrela em ascensão, mas nos bastidores lutava contra uma indústria que não sabia bem o que fazer com ela. Seus problemas não eram apenas profissionais. Michelle foi diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, SOP, uma condição que causava ganho de peso e acne, duas coisas que Hollywood costuma tratar como fatores que destroem a carreira de mulheres. Enquanto atores homens podiam envelhecer e assumir papéis de personagens, Michelle era julgada por sua aparência, e a luta contra problemas de saúde corroeu sua confiança e suas oportunidades. Michelle interpretou Selena em New Jack City em 1991, aos 25 anos. Agora, aos 59 anos, ela possui um patrimônio líquido estimado em 5 milhões de dólares americanos, conquistado com trabalhos como atriz, parcerias com marcas e na televisão. Isso prova que, apesar dos obstáculos, ela demonstrou resiliência em uma indústria implacável. Bill Nunn como o Homem do Cocô. O papel de Bill Nunn como o Homem do Cocô em New Jack City não foi chamativo, mas ficou na memória. Com sua fala hesitante e presença peculiar, ele se destacou em um filme repleto de traficantes, assassinos e policiais corruptos. Era um papel pequeno, mas ninguém tinha um talento raro. Ele conseguia tornar até mesmo algumas falas inesquecíveis, deixando o público sussurrando. Quem era aquele cara? Esse talento já havia sido comprovado 2 anos antes, como o locutor de rádio Raheem em Faça a Coisa Certa, de Spike Lee, em 1989. Nunn criou um ícone. A figura imponente de Raheem, o som estridente do rádio e sua morte trágica nas mãos da polícia se tornaram um símbolo da tensão racial que ainda ressoa nos dias de hoje. Mas embora o papel lhe tenha trazido fama, também o prendeu a um estereótipo. Hollywood continuava a oferecer-lhe sempre o mesmo tipo de personagem. O homem negro grande e intimidador, silencioso ou unidimensional. Ele participou em Mudança de Hábito, 1992. E A Propósito de Henry, 1991. Mas esses projetos deram-lhe pouco espaço para mostrar toda a sua versatilidade. Ele queria papéis complexos e multifacetados. O que ele recebeu em vez disso foram fragmentos. Por trás das telas, a luta era ainda mais profunda. Nunn lutou contra a depressão crônica durante grande parte de sua vida, embora raramente falasse publicamente sobre isso. Amigos lembram que ele dedicou sua energia à comunidade de Pittsburgh, apoiando programas para jovens e teatro. Atuar lhe deu visibilidade, mas não lhe trouxe paz. Cada vez que era estereotipado, isso o fazia lembrar dos pontos cegos da indústria. Sua inteligência, humor e vulnerabilidade raramente chegavam às telas. Em seus últimos anos, ele enfrentou sua batalha mais difícil. Diagnosticado com câncer no sangue em 2015, escolheu o silêncio em vez da comoção pública. Continuou trabalhando discretamente, orientando jovens artistas, passando tempo com a família e mantendo seu trabalho social. Mesmo com a saúde debilitada, ele se manteve digno, jamais permitindo que o mundo visse a dor que suportava. Sua morte, em 2016, chocou muitos que sequer sabiam que ele estivera doente. Bill Nunn interpretou The Dudman em New Jack City, 1991, aos 38 anos. Ele faleceu em 2016, aos 62 anos, deixando um patrimônio estimado em US dólares,
1,5 milhão proveniente de direitos autorais de filmes, sua histórica casa em Pittsburgh e roteiros teatrais inéditos que revelavam a voz criativa que Hollywood nunca lhe permitiu expressar plenamente. Jake LaMotta como gangster. Há um momento em New Jack City em que a câmera se detém no olhar duro e inflexível de um gangster. Não era um ator profissional. Era Jake LaMotta, o verdadeiro touro do Bronx. Ele entrou no filme não para se reinventar, mas para lhe dar uma dose de autenticidade e crueza. Sua presença foi mais do que uma simples escalação. Foi uma lembrança de um lutador cujas cicatrizes se tornaram sua história. O contato de LaMotta com Hollywood começou muito antes. Suas memórias inspiraram um Touro Indomável, Raging Bull, de 1980, filme em que Robert Dyrell ganhou um Oscar por interpretá-lo. Aquele filme imortalizou seu legado, mas também expôs suas verdades mais sombrias, violência, infidelidade e ligações com a máfia. Após o sucesso, LaMotta tentou a carreira de ator, mas sua reputação o deixou estereotipado, dificultando a obtenção de papéis de destaque. Participações pequenas se tornaram sua realidade. Ele apareceu aqui e ali, em clubes de stand-up, filmes independentes e, sim, em New Jack City. Em vez de lançar uma nova carreira, esses papéis o fizeram lembrar do que havia perdido. Os holofotes, o dinheiro, o respeito. A cada oportunidade que surgia, a sombra do touro enfurecido pairava sobre ele, deixando-o preso à sua própria lenda, e a amargura o acompanhava. Os escândalos, prisões, acusações e casamentos fracassados de LaMotta afetaram sua carreira. O público viu a violência de sua vida com mais clareza do que seu talento como ator. Quando New Jack City estreou, ele já estava em declínio, agarrando-se a participações especiais que pagavam as contas, mas nunca lhe trouxeram redenção. Jake LaMotta interpretou um gangster em New Jack City em 1991, aos 69 anos. Ele faleceu em 2017, aos 95 anos, com um patrimônio líquido estimado em $1 milhão americanos. Chris Rock como Pookie. Pookie era alívio cômico e tragédia em uma só pessoa. Chris Rock o tornou inesquecível em New Jack City. Um viciado em crack nervoso que fazia o público rir em um momento e partir seu coração no seguinte. Para Rock, foi o papel que o anunciou como mais do que um comediante de stand-up. Provou que ele tinha profundidade, timing e vulnerabilidade que poucos previam. Mas a carreira de Rock nunca foi fácil. Vindo do Brooklyn, ele carregava as cicatrizes do bullying e do racismo. Traumas que, como ele mesmo admitiu mais tarde, alimentaram sua paranoia e insegurança. Seus primeiros anos no Saturday Night Live foram frustrantes. Ele frequentemente se sentia marginalizado e subutilizado, vendo seus colegas brilharem enquanto ele permanecia em segundo plano. Foi com New Jack City e, mais tarde, com Bring the Pain, seu especial da HBO de 1996, que finalmente conquistou o respeito que tanto almejava. O sucesso, contudo, não eliminou a pressão. Seu casamento de 18 anos chegou ao fim em 2016, após ele confessar múltiplos casos extraconjugais, o que o deixou publicamente humilhado. Na comédia, ele se destacou com especiais como Bigger e Blacker. Mas em Hollywood, filmes como Head of State e Down to Earth tiveram um desempenho abaixo do esperado, reforçando a ideia de que ele não conseguia sustentar grandes sucessos de bilheteria. Para cada momento de glória, havia um momento difícil à espreita. O pior veio em 2022, quando Will Smith lhe deu um tapa ao vivo na televisão durante o Oscar. Rock se tornou o centro de um espetáculo global. Mais tarde, ele admitiu que isso lhe causou ataques de pânico e medo de aparições públicas. 7 horas de terapia por semana o ajudaram a lidar com o trauma, mas a imagem dele parado, atônito, naquele palco se tornou parte de seu legado. Chris Rock interpretou Pookie em New Jack City em 1991, aos 26 anos. Hoje, aos 60 anos, ele possui um patrimônio líquido estimado em $60 milhões americanos, proveniente de investimentos imobiliários, turnês de stand-up e sua posição como um dos comediantes mais influentes de sua geração. Judd Nelson como Nick Petty. Nick Petty não era o típico detetive certinho. Ele era impetuoso, sarcástico e imprevisível. Em New Jack City,
Judd Nelson deu ao personagem uma aura afiada, interpretando o tipo de policial que quebrava regras, respondia sem rodeios e te irritava. Sua química com Scotty Appleton, personagem de Ice-T, adicionou garra e humor a um filme já repleto de tensão. Para Nelson, era uma chance de se desvencilhar da imagem de ídolo adolescente dos anos 80 e provar que conseguia lidar com papéis mais sombrios e maduros. Mas Hollywood não perdoa, especialmente atores que se recusam a entrar no jogo. A carreira de Nelson, após o sucesso estrondoso em filmes como Clube dos Cinco e St. Elmo's Fire, entrou em declínio. Os estúdios esperavam que ele fosse o galã rebelde para sempre. E quando ele tentou evoluir, eles reagiram. Filmes como Blue City fracassaram, a crítica se tornou fria e os produtores começaram a cochichar que ele era difícil. Em vez de usar sua fama para alcançar prestígio, Nelson se tornou um exemplo de como a indústria descarta seus ícones rapidamente. A década de 1990 expôs todas as suas fragilidades. Nos sets de filmagem, Nelson foi acusado de entrar em conflito com os diretores, chegar despreparado e apresentar um comportamento errático. Seus demônios, vícios, exaustão e decisões imprudentes começaram a ofuscar seu talento. Ele foi hospitalizado 2 vezes por esgotamento mental. A imprensa, antes ansiosa por celebrá-lo, agora o retratava como um ator problemático. Ainda assim, houve momentos de resiliência. Seu papel em New Jack City provou que ele conseguia lidar com dramas policiais. Aparições posteriores em séries de TV como Suddenly Susan lhe renderam um salário fixo e a oportunidade de mostrar seu lado cômico. Ele trabalhou constantemente, mas longe dos holofotes, vivendo em semi-isolamento em Los Angeles, cuidando tanto de suas feridas quanto de sua reputação de rebelde, que se consumiu rápido demais. Judd Nelson interpretou o detetive Nick Peretti em New Jack City em 1991, aos 31 anos. Agora, aos 66 anos, ele possui um patrimônio líquido estimado em 4 milhões de dólares americanos, proveniente principalmente dos direitos autorais de seus filmes clássicos da década de 1980 e de investimentos familiares, e não da influência de Hollywood. Mario Van Peebles como o Detetive Stone. New Jack City não apenas nos deu o Empire de Nino Brown, mas também o Detetive Stone, o policial frio e calculista que se recusava a ser enganado. Mario Van Peebles o interpretou com autoridade inabalável, mas a verdadeira aposta estava nos bastidores. Ele dirigiu o filme inteiro. Desempenhando ambos os papéis, transformou uma história policial crua em um marco cultural, provando que um jovem cineasta negro podia comandar um épico policial de Hollywood. Mas o sucesso teve um preço alto. Hollywood não o acolheu completamente, apesar do sucesso de bilheteria do filme. Quando dirigiu Posey, 1993, um faroeste inovador com elenco negro, foi rejeitado pela crítica e os estúdios o rotularam de político demais. O que poderia ter sido um triunfo que definiria sua carreira se tornou uma decepção financeira, deixando Van Peebles lutando para encontrar sua próxima grande oportunidade. O mesmo destino atingiu Panther, 1995. Ambicioso e politicamente engajado, o filme enfrentou duras críticas, com produtores e críticos o considerando controverso e inviável comercialmente. Em vez de abrir portas, fechou-as, mantendo Van Peebles preso em um ciclo de batalhas por financiamento e respeito. Seu talento artístico era inegável, mas Hollywood não estava disposta a lhe dar o espaço necessário para prosperar. O fato de o Spa carregar o legado do pai só tornou as coisas mais difíceis. Como filho de Melvin Van Peebles, esperava-se que Mario estivesse à altura de um padrão revolucionário, enquanto era constantemente acusado de se aproveitar da influência familiar. Essa tensão o devastou por vezes, alimentando a depressão e levando-o a se afastar da indústria, refugiando-se na Costa Rica em busca de paz. Mario Van Peebles estrelou como o Detetive Stone e dirigiu New Jack City em 1991, aos 34 anos. Agora, aos 69 anos, possui um patrimônio líquido estimado em 12 milhões de dólares americanos. Nick Ashford como Reverendo Oates. Nick Ashford não chegou a New Jack City como um gangster ou um policial. Ele apareceu no púlpito. Como Reverendo Oates, sua presença representava uma pausa na violência, um pregador oferecendo clareza moral em uma cidade que se despedaçava. Não foi um papel longo,
mas tocou em um ponto sensível: o poder de uma voz, suave, porém firme, contra uma onda de caos. Atrás do púlpito, Ashford já era uma lenda na música. Ao lado de Valerie Simpson, ele coescreveu hinos como Ain't No Mountain High Enough e I'm Every Woman. Mas Hollywood e a indústria musical tinham o poder de relegar até mesmo os talentos mais brilhantes ao segundo plano. As gravadoras priorizavam os cantores, deixando Ashford e Simpson lutando por reconhecimento e direitos autorais que lhes eram devidos por direito. Então veio a traição. No início dos anos 70, golpes financeiros o deixaram quase sem teto. Enquanto suas músicas tocavam nas rádios do mundo todo, o próprio Ashford vivia no porão de uma igreja, lutando para se reerguer. Foi a mais cruel ironia. O homem por trás de algumas das canções de amor mais esperançosas da Motown estava vivendo em meio ao desespero. Os anos 80 quase o destruíram novamente. O vício em cocaína ameaçou seu casamento e as constantes turnês romperam seus laços familiares. Quando o câncer de garganta chegou em seus últimos anos, roubou-lhe a única coisa pela qual o mundo o conhecia: sua voz poderosa. Sua resiliência era notável, mas a dor nunca estava longe. Nick Ashford interpretou o Reverendo Oates em New Jack City, em 1991, aos 49 anos. Ele faleceu em 2011, aos 69 anos, com um patrimônio líquido estimado em 15 milhões de dólares americanos, proveniente de direitos autorais de suas composições e de seu icônico bar de doces em Nova York. Russell Wong como Park. Como Park em New Jack City, Russell Wong não precisou de muitas falas para causar impacto. Seu olhar silencioso, movimentos precisos e presença intimidadora o tornaram o tipo de executor com quem você não queria se meter. Para muitos espectadores, foi revigorante ver um ator asiático-americano em uma série policial convencional, não em uma roupa de kung fu, mas em um papel realista e urbano. Mas a carreira de Wong foi uma batalha árdua. Hollywood, na década de 1990, não era gentil com atores como ele. Os diretores de elenco o forçavam a aceitar estereótipos: gangsters com sotaque, lutadores de artes marciais, vilões silenciosos. Ele resistiu, muitas vezes recusando papéis que insultavam sua identidade. Essa coragem lhe custou trabalho, deixando-o dividido entre a sobrevivência e a dignidade. Seu grande sucesso veio com Vanishing Sun, em 1994, onde se tornou um dos primeiros protagonistas asiático-americanos em uma série de horário nobre. Por um breve momento, pareceu que a mudança era possível. Os críticos o elogiaram, o público reagiu positivamente e Wong finalmente havia escapado dos padrões convencionais. Mas quando a emissora cancelou a série após apenas alguns episódios, o ímpeto se dissipou. O que poderia ter sido uma revolução tornou-se um lembrete da curta capacidade de atenção de Hollywood. Após esse fracasso, Wong nunca mais recuperou os holofotes. Enquanto outros conseguiam papéis em grandes franquias, ele vagava entre pequenos papéis e projetos independentes. A falta de representatividade em Hollywood significava que seu talento raramente tinha o palco que merecia. Seu casamento acabou se desfazendo e ele se recolheu a uma vida mais tranquila, ensinando artes marciais, dedicando-se à fotografia e vivendo entre Los Angeles e a Ásia. Russell Wong interpretou Park em New Jack City, em 1991, aos 28 anos. Agora, aos 62 anos, possui um patrimônio líquido estimado entre 100 mil dólares americanos e 1 milhão de dólares americanos. Vive modestamente e é lembrado como um dos pioneiros que desafiaram os estereótipos de Hollywood, mesmo quando isso lhe custou caro. Vanessa A. Williams, como Kesha em New Jack City. Kesha era a tenente fria e calculista de Nino Brown, uma mulher que carregava uma arma com a mesma facilidade com que se portava. Vanessa A. Williams deu à personagem uma presença imponente, tornando Kesha uma das poucas mulheres com autoridade em um mundo dominado por homens. Para Williams, foi uma oportunidade única de mostrar a Hollywood que ela podia trazer firmeza e intensidade para as telas. No entanto, sua carreira logo se deparou com uma das maldições mais estranhas do show business: o nome. Ela era constantemente confundida com outra atriz, Vanessa L. Williams, a ex-Miss America. Os diretores de elenco as trocavam. Créditos eram errados e oportunidades escapavam. O que deveria ter sido um papel de destaque em New Jack City
se transformou em uma batalha frustrante apenas para ser reconhecida por si mesma. A batalha judicial com o SAG, Screen Actors Guild, sobre o uso de seu nome se arrastou por anos e, quando finalmente foi resolvida, o ímpeto já havia se perdido. Seu maior triunfo veio com Soul Food em 1997. Como Maxine, ela finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. Críticas positivas, uma base de fãs leal e um papel que mostrou sua versatilidade além da imagem de durona em filmes de ação e suspense. Mas, em vez de impulsioná-la para um trabalho estável, a indústria mais uma vez pareceu ignorá-la. Depois de Soul Food, seu telefone ficou em silêncio. As ofertas não vieram e ela caiu em um doloroso ostracismo. Por trás desse silêncio havia sofrimento. Williams lidava com um transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e depressão não diagnosticados enquanto criava 2 filhos sozinha. Ela carregava o trauma de uma infância violenta e um casamento fracassado marcado por abusos. Outro relacionamento a deixou sem dinheiro. Sua carreira, antes promissora, tornou-se uma lembrança que ela só podia revisitar através de direitos autorais e convenções de fãs. O sistema de Hollywood a havia decepcionado, e o preço a pagar por isso ficou gravado em sua vida. Vanessa A. Williams interpretou Kesha em New Jack City em 1991, aos 28 anos. Agora, aos 62, ela possui um patrimônio líquido estimado em cerca de $2 milhões americanos, proveniente de direitos autorais de filmes, sua casa em Atlanta e palestras. Bem diferente da carreira que um dia pareceu destinada a ela. John Ara, como Don Armatel. Nem todos os vilões em New Jack City usavam roupas comuns. Don Armatel, interpretado por John Ara, trouxe a máfia tradicional para a trama. Um chefe do crime calculista que tratava o tráfico de crack como mais um negócio de família. Suas cenas conectavam 2 mundos criminosos, a máfia tradicional e o novo império de Nino Brown. A carreira real de Ara, no entanto, foi repleta de oportunidades perdidas. Ele conquistou respeito logo no início com sua atuação em O Poderoso Chefão, Parte 2, interpretando o jovem Técio. O papel deveria tê-lo catapultado para o estrelato, mas em vez disso ele se viu relegado a papéis coadjuvantes. Quando New Jack City chegou aos cinemas, ele ainda buscava o sucesso que sempre parecia estar fora de alcance. A dor da rejeição foi mais intensa na década de 1990. Prea recusou um papel em Os Sopranos, uma decisão que ele mais tarde chamou de a mais estúpida da minha vida. Ver a série explodir e se tornar um marco na história da cultura pop, enquanto ele se envolvia em trabalhos menores e desaparecia o deixou com um arrependimento do qual nunca se livrou. E nos bastidores, seus problemas pessoais pioraram as coisas. 3 divórcios, acusações de manipulação e o afastamento da filha criaram sombras que ele carregava até mesmo no set de filmagem. Filmes como The Idolmaker e Deconstructing Harry relembraram o público de seu talento, mas Hollywood nunca lhe concedeu mais do que breves momentos de fama. John Ara interpretou Don Armatel em New Jack City, 1991, aos 50 anos. Ele faleceu em 2024, aos 83 anos, com um patrimônio líquido estimado em $3 milhões americanos, proveniente de direitos autorais, investimentos modestos e sua coleção de carros antigos. Alan Payne como G-Money. G-Money não era apenas o parceiro de Nino Brown. Ele era o irmão de armas que acreditava no Império até que a traição destruiu tudo. Alan Payne deu ao papel carisma e profundidade, tornando G-Money ao mesmo tempo cativante e trágico. Foi seu maior papel inicial, um que deveria tê-lo catapultado para o estrelato. Mas Payne nunca se entregou completamente a Hollywood. Ao contrário de muitos de seus colegas de elenco, ele evitava os holofotes e rejeitava a máquina que exigia publicidade constante. Essa escolha lhe deu liberdade, mas também lhe custou o impulso necessário. Corriam rumores de que ele era difícil no set, reescrevendo diálogos, entrando em conflito com diretores e, às vezes, abandonando as filmagens. Verdadeiros ou exagerados, os rumores foram suficientes para prejudicar sua carreira. Ele teve momentos de brilhantismo. A música Jason's Lyric 1994 evidenciou seu talento dramático e lhe rendeu elogios da crítica. Mais tarde, House of Pain lhe proporcionou um espaço fixo na televisão, provando que ele era capaz de protagonizar uma série.
Mesmo no auge de sua carreira, Payne manteve-se distante. Ele faltava a estreias, raramente concedia entrevistas e se retirava discretamente quando os projetos terminavam. Em uma indústria construída sobre a visibilidade, ele se tornou invisível por escolha própria. Por trás do silêncio, havia dor. A dor vinha dos conjuntos habitacionais do Harlem, onde a pobreza e o crime eram sombras constantes. Como adulto, ele levou essa disciplina para sua fé, mas também para relacionamentos que se desfizeram sob pressão. Uma parceria de longa data chegou ao fim em meio a acusações de abuso emocional. Em vez de buscar um novo retorno, ele desapareceu, levando uma vida privada entre Atlanta e Nova York. Raramente visto em eventos da indústria, Alan Payne interpretou Gerald G. Money Wells em New Jack City, 1991, aos 23 anos. Hoje, aos 57 anos, possui um patrimônio líquido estimado em 5 milhões de dólares americanos, construído com investimentos modestos em imóveis, projetos teatrais independentes e direitos autorais. Uma carreira definida não pelo apreço de Hollywood, mas pela sua própria recusa em seguir as suas regras. Mais de 3 décadas depois, o elenco de New Jack City nos lembra que a fama não pode deter a passagem do tempo nem as lutas que as acompanham. Suas trajetórias são repletas de triunfos, decepções e lições que ainda ressoam nos dias de hoje. Qual dessas histórias mais te emocionou? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias inéditas de Hollywood.